Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincera e cordialmente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que tem dúvidas de ocultismo, porque hoje é aquele quadro onde você manda a sua cartinha e o mago responde. Então, caso você queira, né, mandar sua cartinha aqui, ou seu caos, ou sua dúvida, mande para o seguinte e-mail, causos.mongeamago@gmail.com, repetindo, causos.mongeamago@gmail.com. Se você quer mandar uma dúvida, o título deve ser #dúvida. Se você quer mandar um causo, inventa um título para o seu causo qualquer, beleza? Só manda lá que vai entrar na fila e o mago sempre tá lendo de acordo com a fila, tá? E sem mais enrolação, bora para as dúvidas de hoje? Bora lá. Deixa eu abrir o e-mail aqui. Vamos lá. Olá, mago. Você pode me chamar de M. Olá, M. Bom, eu ainda estou na meditação, mas não consigo visualizar nada. Ainda está na meditação já é um termo errado e eu já vou te corrigir. Você sempre estará na meditação. Sempre. Você não vai sair da meditação. A meditação ela é a constante da vida do mago. É o exercício disciplinar básico que se leva ao longo de toda a vida, tá? E não consigo visualizar nada. No máximo sinto calor, ventos frios, formigamento no meio da testa e do nada começa a grudar insetos, que nem sei de onde veio. Queria saber como melhorar. Para isso você vai fazer a mentoria do mago, né? As vagas devem abrir lá para abril, tá? Da primeira turma do ano. E você vai fazer a mentoria do mago que eu posso te ensinar passo a passo como meditar, como progredir na meditação, como visualizar de forma correta ou não. Aqui o que eu posso dizer para você é: visualização é um ato de vontade. Ou seja, você não fica esperando surgir imagens na sua cabeça, místicas e esotéricas como uma epifania. Não. Isso é errado. Quando você quer fazer uma meditação mágica, você imagina tudo. Conscientemente. Eu imagino que eu estou numa cachoeira, imagino um cenário, imagino um templo mágico, imagino entidades, imagino tudo. É um ato consciente. Infelizmente, muitas pessoas não progridem, não evoluem na meditação, na visualização e tudo mais, porque ficam esperando passivamente que alguma coisa surja na tela mental. E não é assim que funciona. É você que vai criar a imaginação. Ao menos no princípio. E aí, se você conseguir projetar sua consciência e tudo mais, é claro que isso é um treinamento de meses aí, pelo menos, né? Você vai conseguir expandir tudo isso. Mas é treinamento. E tem um treinamento correto, que não dá pra eu te ensinar em um vídeo, enfim. Tem que ser aluno, tem que ser acompanhado de perto, tem que ter um instrutor, um mentor de forma ideal. No mais, os livros que eu indiquei, né, no Biblioteca Mágica anterior, que eu falei, os 5 livros essenciais para todo iniciante, podem te ajudar, sobretudo o Caminho do Adepto de Franz Bardon. Ele pode te ajudar bastante a progredir na meditação de modo geral, tá bom? Vamos para a próxima dúvida. Desde sempre eu tive muita admiração pelo estudo das ervas na magia. Por isso, quando eu havia começado na bruxaria natural e na herbologia, foi um dos estudos que mais me comprometi e ainda me comprometo. Porém, por mais que eu tenha estudado e pesquisado, eu nunca achei algo que falasse exatamente sobre o uso das ervas e plantas na magia cerimonial. Eu fiz um vídeo recentemente falando da magia do dia a dia, a botânica oculta, dá uma olhadinha lá. A minha dúvida é: se é possível obter um bom desempenho com as ervas nos rituais cerimoniais e como podem ser utilizados, por exemplo, em evocações / invocações de daimons da Goetia, anjos enoquianos, etc. As ervas podem ser utilizadas de que forma no ritual? Cara, de diversas formas. Tem muito jeito de você usar ervas dentro da magia cerimonial. O incenso, por exemplo, a gente usa incenso natural. Ervas. Que mais? Você quer fazer um pó mágico, um óleo de unção de Abramelin, por exemplo, que é um clássico da magia cerimonial? Ervas, né? Que mais? Banho de ervas, banho preparatório, ervas. Geralmente os grimórios vão dizer para fazer a purificação, a aspersão da água da arte com um isopo, que é uma planta, ervas, né? Além disso, você pode usar
tudo que você usa em conceito de bruxaria, você pode trazer para sua magia cerimonial. Não existe algo que impeça você de fazê-lo. Por exemplo, eu fiz o último rito coletivo agora em fevereiro de luxúria com o anjo Apedoque, e eu comprei pétalas de rosas vermelhas frescas na floricultura, um saco grande de pétalas, e todo o meu círculo mágico eu forrei de pétalas. Pra quê? Pra trazer o poder da luxúria que tem nas ervas, né? O poder afrodisíaco da rosa. Então você pode usar de diversas formas, de diversas maneiras. Você pode oferecer um buquê de flores para uma entidade, por exemplo. Elas adoram, inclusive. Então tem muito jeito. Aqui não dá pra eu elencar todos os usos, mas tem como usar de diversas maneiras, seja numa composição alquímica de óleo mágico, pó mágico, defumações e banhos, seja usando as ervas num círculo mágico mesmo, para proteção, para limpeza, para luxúria, para o que for. Dá para usar de diversas formas. Tá bom? No mais, veja o vídeo lá de Botânica Oculta que vai te ajudar muito. Vamos para a próxima dúvida, então? Bora lá! Olá, mago. A minha dúvida é: podemos rezar terço ou ter alguma prática católica e ao mesmo tempo ser devoto de Hecate? Isso traz algum conflito? Obrigado desde já. Isso era uma pergunta que eu conseguiria responder na caixinha de quarta-feira lá no Instagram, mas bora por aqui, já que foi feita, vamos lá. Assim, não faz muito sentido, porque a egrégora cristã, ela é uma egrégora que meio que abomina qualquer outra egrégora pagã. Afinal de contas, lembre-se que na egrégora existem os seus registros e impressões históricos, né? E a Igreja Católica acabou com o paganismo no lado do Ocidente. Então, é um pouco contraditório, sobretudo Hecate sendo rainha das bruxas, que foram tão perseguidas e queimadas. É claro que, se for práticas para finalidades diferentes, não vai dar nenhum choque, nenhum conflito, nada disso. O que fica aqui é apenas a questão da incoerência, né? É diferente, por exemplo, quando eu estava dentro do mosteiro e eu era obrigado, né? Porque eu estava numa situação ali de opressão, então eu era obrigado a olhar para uma imagem da Virgem Maria, de Nossa Senhora, e ver a imagem de Hecate, e cultuar Hecate por meio de Maria. Mas eu não estava cultuando a imagem de Maria. Eu não estava cultuando a egrégora cristã. Eu estava cultuando Hecate, e eu tinha plena ciência disso. Eu estava cultuando o sagrado feminino como um arquétipo geral, e eu tinha plena ciência disso. Entende? Agora, hoje em dia, eu ir lá, rezar um terço de uma egrégora opressora, cristã e etc., e em seguida ir lá e adorar Hecate, eu acho que são coisas que se contradizem muito. Pode fazer? Pode fazer. É coerente? Não, a não ser em casos muito específicos. Por exemplo, em feitiçaria ou bruxaria tradicional. Geralmente você faz um sincretismo de um monte de coisa, né? De santo católico com superstição de uso de ervas, com um monte de ferramentas e tal. Aí você usar para um feitiço um terço, ou usar um terço para mantrar em nome de Hecate, qualquer coisa assim, pode ser feito. Agora, você rezar um terço tradicional com a intenção da egrégora tradicional dele, tudo católico, eu acho que contradiz um pouco, tá bom? Mas isso é a minha visão. Se você fizer, eu não acredito que vai dar choque de egrégora, nem nada disso. Só é um pouco incoerente, porque hoje em dia a maioria de vocês não vivem uma situação de perseguição religiosa para ter que fazê-lo. Se é o seu caso, então aí existe coerência. Do contrário, evite. Bora para mais uma, né? As dúvidas hoje foram rápidas até. Ixi, Maria, só porque eu falei, vem uma dúvida aqui que é uma bíblia, um texto. Bora lá. Prezado Mago Supremo das Galáxias. Nossa, quem dera, né? Me senti o próprio Patolino quando vira mago. Espero que esteja bem no início de 2024. Tô ótimo, querido. Cansado que só, mas tô bem. Por aqui, o ano começou meio tenso. Que pena. Conforme previsto pelo meu arcano anual, que antecipou o ano regado a estresse e explosões de raiva. Você se lembra de mim? Não. Sou o Ion. Pronuncia-se Ion. Sou o Ion. Do Caos dos Inscritos 81. Não lembro, querido. Desculpa, é muita gente. Fiquei muito feliz em compartilhar minha história contigo e com a galera do canal. Que bom, fico feliz.
Recentemente, revisitei os vídeos do canal, atividade que costumo realizar com frequência durante as tarefas domésticas, amo, e reassisti ao vídeo sobre as polêmicas envolvendo a Lilith moderna e a Lilith em sua verdadeira essência. Ixi, esse vídeo me rendeu uns quantos cancelamentos na internet. Então surgiu uma dúvida sobre egrégora que me atormenta há meses. Para não me estender, entendi boa parte do que falou e concordo com tudo. A indagação a seguir pode parecer simplória, entretanto considero o tema de egrégoras complexo, especialmente para alguém que precisou afastar-se da vida mágica temporariamente para vivenciar a materialidade e deixou os estudos ocultistas de lado. A pergunta pode parecer meio boba, mas a pergunta que pode parecer meio boba e ficou martelando na minha cabeça é: considerando que várias tradições espiritualistas acreditam na existência independente das egrégoras, como sendo dotadas de consciência própria, seria possível que essa egrégora real de Lilith de algum modo utilizasse a egrégora moderna para atrair os seus adoradores / devotos a ela? Ou mesmo que Lilith real não intervenha? É certo que os magistas cultuam a egrégora modernizada e acabam encontrando a verdadeira Lilith em sua essência. Mais terrível em algum momento de sua prática? E partindo do ponto de que egrégoras possuem sua própria consciência, por serem egrégoras diferentes, ainda que do mesmo ser, elas acabam se tornando distintas em alguma instância? Tá, ele tem outra dúvida, eu falei que era um e-mail gigante, tem outra dúvida que ele mandou num único e-mail, mas vamos ler, vamos tentar elucidar essa primeira dúvida. Basicamente o que ele quer saber é se a egrégora original, da entidade original, da divindade, do daimon original, interfere de alguma forma ou usa-se de alguma forma do culto moderno. E a resposta é: quando você tem o mesmo nome, a mesma associação arquetípica e basicamente é uma energia muito similar, a resposta é que sim. Porque você não sabe o que está chamando. Se vai ser a antiga egrégora, se vai ser a nova egrégora. Você não sabe que está chamando uma divindade, no caso de Lilith, e ainda que seja uma entidade que muitos consideram empoderadora, não perde o seu lugar de demônio, né? Por mais que cultuem-se Lilith como uma divindade, quem cultua sabe que é uma entidade de energia densa. Então, nesse caso específico, independente de egrégoras, cultua uma intervém na outra e você só vai saber o que está acontecendo ao longo do tempo, no que nós chamamos de teste de Saturno, né? E geralmente o teste de Saturno para as filhas de Lilith aí costuma ser bem rígido com elas, né? Porque são pessoas que vivem uma sexualidade boa, mas predatória. Se envolvem em relacionamentos mais tóxicos e geralmente acabam solitárias. De 10 filhas de Lilith que eu atendo por semana, 9 vêm com o mesmo relato. Ai, Mago, minha vida amorosa é travada. Aí eu, conte-me mais. Ai, fiz não sei o que com Lilith. Eu, conte-me mais. Ai, não sei. É sempre a mesma história. E como a gente atende muita gente, é mais fácil da gente arquetipar, sabe? Então, nesse caso, por ser uma egrégora muito fundida com a outra, sim, uma bebe da outra, uma sorve da outra. Mas é nesse caso. Eu vou dar um caso onde isso não acontece. Por exemplo, Daimons da Goethe. É uma besteira essa galera, por exemplo, que fala que Astaró é a mesma coisa da deusa Astarte. Não é, gente. O nome é diferente, o arquétipo é diferente, a instrução demoníaca no Grimório medieval é diferente, a atuação é diferente, é outro ser criado. Então, são criaturas totalmente opostas, diferentes, em egrégoras, em tempos, em povos diferentes. Quando você chama a deusa Ishtar ou Astarte, você está chamando uma divindade venusiana, de um panteão antigo, e todo um rolê diferente. Quando você chama por Astaroth, você está chamando um demônio do quinto dos infernos da era medieval ali. Né? Então a gente precisa saber que tem situações que sim, tem situações que não. Não é tão simplório assim, né, de responder. E sim, essas entidades existem, tá? Quando a gente fala de poder de egrégora, a gente fala do poder que alimenta essa energia, né? E quanto mais alimentos dá para essa energia, mais intenso fica o seu poder. É a mesma coisa em comparação, não em essência, de servidores. Por exemplo, quando você cria um servidor da magia do caos, esse servidor se torna público e muita gente começa a cultuar esse servidor, ele basicamente vira uma divindade.
independente da sua ação, né? Por quê? Porque a egrégora cresceu, alimentou essa energia de tal modo que ele se tornou uma energia suprema ali. Exemplo, Abralás, né? Do nosso querido Vignoli, né? Ele criou essa egrégora e se expandiu tão rápido e tão intensamente que praticamente é uma energia própria divina ali, né? Que se estabeleceu. Então, a nível de egrégora, e eu estou falando de egrégora, tá? As coisas funcionam de uma maneira meio complexa, né? No caso de Lilith, é um caso onde as coisas se mesclam demais, porque por mais que falem que ela não é um demônio, que ela não é essa coisa horrível, que ela é o poder do empoderamento feminino, no fundo, se usa para a mesma coisa, do mesmo modo, do mesmo jeito, da mesma situação, com o mesmo nome, com tudo igual. Então não muda nada. Agora, nos casos de Daimons da Goetia, é um erro falar que ao fazer uma evocação de Astaroth, você está chamando a deusa Astarte. Não é. São coisas diferentes. Ou que você está chamando... Como é o nome do... Marbas. Você está chamando Marbas, você está chamando Deus Maarres. Não tem nada a ver. Marbas é uma entidade da Goetia que é associada a Mercúrio, a cura, ao poder mercurial ali. Já o deus Maarres era uma face densa de uma divindade egípcia que atuava na guerra. Olha que coisa completamente diferente uma da outra. Mas a galera moderna insiste em fazer essa associação e aí vai todo no rolê da demonolatria, que eu prefiro não me envolver porque eu não gosto, né? Mas é isso. Então não é tão simples responder a essa indagação, tá? Depende muito de cada egrégora, de qual divindade, entidade, etc. nós estamos falando. O exemplo se dá perfeitamente em Jesus. O Jesus que os crentes cultuam não é o mesmo Jesus que os católicos cultuam, que não é o mesmo Jesus que os Rosa Cruz acreditam, que não é o mesmo Jesus da escola francesa de ocultismo, que não é o mesmo Jesus, entende? E por aí vai. Uma série, para te ilustrar muito bem isso que eu acabei de falar, que funciona muito bem no poder da egrégora, é Deuses Americanos. Não sei se você já assistiu. Se não assistiu, recomendo que assista, porque lá você vai entender de forma lúdica o poder da egrégora. Tá bom? Agora, continuando esse mesmo e-mail que ainda tem mais uma dúvida, ele continua falando. Outra dúvida surgiu enquanto eu elaborava este questionamento relacionado à iniciação e auto-iniciação. Em algumas tradições de bruxaria, especialmente, descreve-se a possibilidade de auto-iniciar-se numa tradição espiritual. Mas em conversa sobre magia cerimonial, dizem que os iniciados precisam ser apresentados por alguém mais vivido. Qual a diferença entre iniciação e auto-iniciação? Essa diferença se manifesta de modo distinto na magia cerimonial e na bruxaria, ou a auto-iniciação é mero devaneio de quem evita integrar-se a um coven ou ordem? Você já respondeu. É um devaneio moderno absurdo. Eu sei que esse tema pode ser polêmico, e ainda estou voltando para os estudos mágicos e tenho minhas dúvidas sobre auto-iniciação, mas não podia deixar de te perguntar. Já acompanho o seu trabalho há quase um ano. Desejo tudo de bom para você em 2024, apesar dos perrengues que estão rolando por aí. Saiba que é um exemplo para mim e para muitos que te acompanham. Quem sabe um dia, se os deuses quiserem, eu chegue a ser um mago tão bom quanto você. Vai ser melhor, querido. Oxe. Abraços, Ion, o bruxo que persiste. Que bonito, eu acho bonito ele falar o bruxo que persiste, né? Vamos lá. Vamos terminar, isso daqui vai ser nossa última dúvida, né? Porque já está extenso demais. Mas, iniciação. O que é uma iniciação? Uma iniciação é um processo, não necessariamente, mas quase sempre místico e espiritual, que um candidato, um aspirante que aspira a algo, passa para ser inserido naquele algo. Esse algo não é algo abstrato. A gente não está falando somente de contato com divindades, deuses e entidades. A gente está falando de acesso a uma egrégora, a gente está falando de acesso e permissão para se conviver em uma sociedade, e a gente está falando muitas vezes de graus hierárquicos dentro desta egrégora, dentro desta sociedade, dentro deste meio. Ora, em qual época histórica, e estudem história de iniciações, de cultos, desde os cultos tribais até os mais modernos, ali até o século XX,
aonde você vai encontrar auto-iniciação? Não existe. E não existe porque o processo histórico não permite que isso exista. Para você ser iniciado, você tem que querer entrar em algum lugar. Você tem que querer fazer parte de alguma coisa. E essa alguma coisa geralmente é uma sociedade muito bem estabelecida, ainda que micro-sociedade. É o exemplo das ordens esotéricas. Quando você vai entrar para uma ordem esotérica, por que você tem que ser iniciado? Porque você vai aprender costumes novos, palavras passes secretas, acesso a uma egrégora por meio de práticas devocionais, espirituais e tudo mais. Você vai ser inserido em práticas religiosas ou espirituais, filosóficas, própria daquele grupo. Você vai receber uma força e uma energia espiritual que só se acessa naquele grupo. É para isso que uma pessoa se inicia. Para buscar um conhecimento que é oculto, que é secreto, que é vendado. É daí que vem o termo esotérico, fechado, ou hermético, selado. Então, essa falácia de auto-iniciação é a maior besteira já inventada. Não faz sentido, nunca fez sentido, nunca fará sentido. Pelo simples fato de que é incoerente. Eu vou me auto-iniciar para os deuses. O que os deuses vão inserir você? Em qual sociedade que eles vão te inserir? O que você vai aprender? E aprender, eu estou falando de aprendizado prático, estou falando de mudras, gestos, posturas, que só alguém versado pode te passar. Que egrégora que você vai aurir? A egrégora da divindade, sabe? Outro ponto, que prova que a auto-iniciação é uma falácia. Ao ser iniciado, tem que ocorrer uma morte de uma forma de vida para o nascimento de uma nova forma de vida. E isso só é possível dentro de uma sociedade ou de um lugar, de uma escola filosófica esotérica que vai te colocar num molde, numa forma onde você vai ser formado naquela comportamento, postura e etc. Então não tem coerência, não tem sentido. Imagina, eu sempre pego o exemplo mais comum da nossa religião brasileira, né? Candomblé. Candomblé é uma religião iniciática. Você só consegue fazer parte do Ilê se você for iniciado. Se você for um abian, você não vai saber de nada, tá? Você só vai participar da gira achando que tá abalando e você não sabe de nada. Você tem que ser iniciado no culto. Você tem que passar pelos processos secretos para o orixá ser plantado na sua cabeça. E isso você não faz sozinho. Não tem como eu adochar minha própria cabeça, cortar... Não tem como. É por isso que você precisa que alguém te inicie. Quando a gente fala do poder de passar a linhagem para frente, que é o porquê de você precisar de um iniciador, a gente não está falando de um poder espiritual somente. A gente está falando de alguém que vai te ensinar um monte de coisa que não é nada espiritual. Que é um comportamento, uma forma, uma regra, um modo de vida novo. Então não faz o mínimo do mínimo do mínimo sentido essa história de auto-iniciação, tá? Isso é conversa de bruxaria moderna, tá? Bruxaria moderna, porque a própria Wicca, quando ela surge... Aliás, bruxaria pós-moderna, porque a Wicca já é uma bruxaria moderna, né? A própria Wicca é uma religião iniciática fechada. Você só é considerado Wicca se você for iniciado por alguém que te passa a tradição e todo esse rolê. Mas aí, como chega isso no Brasil? E por meio de livros, estudos e tal. E aí começa a surgir esse papo de auto-iniciação, eu tô falando aqui no Brasil. E nós temos expoentes muito claros das pessoas que trouxeram esse conceito de auto-iniciação, que eu não vou citar aqui porque eu não quero ser processado, né? Mas que fizeram um desserviço para a Wicca no anos 2000, né? Aqui no Brasil, tornando ela uma coisa cult popular, né? E aí esse negócio de auto-iniciação se alastrou. O que existe? Autodedicação. Isso você pode fazer. São conceitos completamente diferentes.
Autodedicação é eu ir lá e fazer um exercício espiritual para me dedicar a uma divindade, onde eu vou bolar, criar um roteiro espiritual ali para iniciar um culto, um trabalho, alguma coisa assim. Por exemplo, autodedicação aos 40 servidores de Tommy Kelly, né, do Grimório lá de Tommy Kelly. O que é isso? Ele propõe no próprio livro uma autodedicação, ou seja, um modo de iniciar um culto ou um trabalho com os servidores, onde todo dia você vai chamar um servidor por servidor, servidor por servidor. Na magia enoquiana, existe todo um rolê de você fazer as chamadas enoquianas por um período de tempo para preparar a sua alma para aquele processo de dedicação à magia enoquiana. Isso nós chamamos de autodedicação. Infelizmente, é um conceito que se confunde, dedicação com iniciação. Então você vai sim encontrar muitos livros, tanto no Brasil quanto na gringa, que usam o termo iniciação, quando na verdade querem falar dedicação, tá? E é um termo extremamente equivocado, que quando a gente traz para o Brasil, se torna até esdrúxulo pela confusão que causa. Mas entenda que você pode se autodedicar. Isso é totalmente possível, totalmente correto e traz um poder espiritual elevado pela prática a que você se propõe a fazer. Beleza? Isso existe. Então, mago, posso me dedicar para uma deusa, para um deus, para uma divindade e ser um aprendiz dele? Pode, claro que você pode. Agora, a iniciação tem muitos aspectos que vão além e fogem disso até. E que exige uma comunidade, exige uma egrégora, exige um conhecimento secreto e exige pessoas mais experientes para te ensinar. Entende? Então essa é a grande diferença. Beleza? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Bom, meu povo, é isso. Vamos para os recadinhos. Quando esse vídeo saiu do canal, já foi a missa enoquiana. Se você perdeu, pode assistir ela gravada, não tem problema nenhum. E o que mais que eu ia falar? Ah, sim. Acompanhe lá no Instagram, se você não segue o Mago por lá, siga @monge_a_mago, porque o Mago por lá está postando os produtinhos botânicos, né, da nossa loja física, de certo modo, no site. Então, sempre que tiver pó mágico de prosperidade, de proteção, de luxúria, óleos afrodisíacos consagrados a Grimoire, a Afrodite e tal, sempre é por lá que eu posto, beleza? E como é por remessas, é importante você acompanhar por lá, porque não dá pra eu ficar anunciando no YouTube, que são vídeos que eu gravo com antecedência e tal. Então eu aviso sempre nos stories lá pelo Instagram, tá bom? Que mais? Quer marcar uma consulta com o Mago? Marque, agende, que a gente vai fazer a consulta. Beleza? Só tem que saber esperar, porque a consulta com o Mago geralmente tem uma agendinha de espera aí de uns 20 dias, tá bom? Ah, eu não posso esperar, então eu sinto muito, meu amor. Então não vem fazer consulta, porque não tem consulta pra você. Tem que saber esperar, e é isso, tá bom? Inclusive, recomendo o Oráculo Enoquiano, é um oráculo que os anjos falam ali por meio dele, então é bem babadeiro. Recomendo, viu? Fica aí a curiosidade em vocês. Também tem os cursos do Mago, o curso iniciante de Scrying, o curso de tarô completo, corre lá pra fazer. E se você quiser fazer um trabalho de magia individual com o Mago, chama, se você tiver condições, a gente faz. Repito sempre em todo vídeo, trabalho de magia comigo custa a maioria deles de R$2.000 pra cima, então, só se você tiver condições, você vem falar comigo. Do contrário, nem precisa, tá bom, querida? Pra quem não tem tanta condição, o Mago faz o rito coletivo mensal, cada mês com um tema. O mês de março agora será rito de proteção com o anjo Ahrim-Naap. Eu sempre recomendo que vocês nunca ignorem proteção, que é o básico do básico do básico. Pra mim vem acima de rito de prosperidade, rito de amor, mas o povo não entende desse jeito. Então, infelizmente, é um rito que o pessoal acaba não participando tanto, mas eu sempre faço porque eu acho que quem entende o mínimo de magia sabe que proteção vem antes de tudo, tá bom? E é isso, meu povo. Então, demais, fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês, fujam de auto-iniciação e falou!